Olá, boa semana, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez, já na 11ª semana deste trimestre, para estudar mais um tema desta maravilhosa lição chamada a lição de Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio. Olha quantas coisas aprendemos, não é? Nos últimos meses, outubro, novembro, agora entrando já no finalzinho, no mês de dezembro, eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. E meu desejo, como sempre, é que a bênção te alcance, que você chegue ao estudo dessa lição na plenitude da bênção de Deus. Mas para nos abençoar também, você pode nos ajudar colocando aí o seu like no nosso vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal Igreja Unasp Engenheiro Coelho. Você sabe que esse é o canal oficial dos nossos estudos. Este trimestre também estamos trabalhando junto ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul, Adventistas Brasil. E este estudo também está disponível no canal Escola Sabatina Oficial. Mas no canal da Igreja do Unasp, se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, seja engajado aqui e nos ajude para que o nosso conteúdo chegue mais longe e abençoe mais pessoas. Também copie o link deste vídeo, deste estudo e cole nas suas redes sociais, cole nos grupos de WhatsApp aí para os seus amigos, parentes, para que eles possam estudar conosco o livro de Deuteronômio. Hoje, como eu disse para você esta semana, nós iremos estudar o tema de número 11, Deuteronômio em escritos posteriores. E para estudarmos esse fantástico tema, eu quero convidar aqui duas pessoas bem especiais que vão estar junto conosco. Como eu disse a você, você sabe que nós estamos nesse trimestre em parceria com o SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP, e eu trago aqui dois professores, dois amigos que estão conosco para compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Eu começo apresentando o meu querido mestre, pastor Emilson dos Reis. Pastor Emilson dos Reis, ele foi o diretor do seminário nos anos em que eu estudei, 2012 a 2015. Logo depois, ele deixou as funções de diretor, a igreja sempre tem eleições, e ele passou mais alguns anos trabalhando como professor apenas até o final de 2020. E, finalmente, ao final do ano passado, o pastor Emilson, eu digo que ele findou a sua atividade oficial como professor, desfrutando de uma merecida aposentadoria, mas o pastor Emilson continua trabalhando, ensinando ao redor do Brasil, atendendo associações, igrejas, campos que o convidam. O pastor Emilson deu muitas disciplinas, ele pode falar algumas no seminário. Pastor Emilson também é escritor, vários livros da Casa Publicadora ele escreveu, já gravou lição com a Escola Sabatina, da Escola Sabatina conosco aqui, foi pastor da Igreja do UNASP, foi pastor no Rio Grande do Sul também. Veja, o pastor Emilson, uma vasta experiência em várias áreas da igreja. Pastor, muito obrigado por mais uma vez aceitar esse convite de estar conosco aqui compartilhando a lição sobre o livro de Deuteronômio. Eu cumprimento, então, o professor Júlio, obrigado pelas boas palavras, professor Lélio também, uma alegria participar com vocês desse momento, e cumprimento também minhas irmãs, meus irmãos de fé, que estamos agora reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus usando a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina. Uma boa lição, e certamente que há muitas coisas bonitas e proveitosas para a nossa vida nos dias. Ok, obrigado, pastor Emilson. E nós temos também aqui com a gente, hoje, nesta semana, para trazer o conhecimento também do livro de Deuteronômio, o professor Dr. Lélio Leles. Eu ficaria aqui bastante tempo falando do currículo dele. Ele é graduado em letras, também é graduado em direito. Ele também já deu aulas e dá aulas ainda de ensino religioso em várias graduações do UNASP. O pastor Lélio também tem formação na área de teologia, tem um mestrado em teologia, também é professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT do UNASP, na pós-graduação. Pastor Lélio, muito obrigado por aceitar o convite, mais uma vez, por estar presente aqui conosco para compartilhar as bênçãos do livro de Deuteronômio. Pastor Júlio, prazer é meu, obrigado pelo convite. Também estendo aqui minha saudação
carinhosa ao pastor e professor Emilson Reis, professor de todos nós. E a você, ouvinte, telespectador que está conosco, é um prazer tê-lo aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Pastor Emilson, pastor Lélio, o prazer é nosso. Nesse momento, eu quero pedir ao pastor Lélio que inicie com uma oração, pedindo que Deus ilumine a nossa mente, de todos nós que vamos falar, dos amigos que vamos assistir, que Deus conduza o nosso estudo aqui. Pastor, por gentileza, conduza esse momento de oração. Oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai celestial, estamos na presença do Senhor com humildade, com gratidão e com esperança. Estaremos estudando uma porção das Sagradas Escrituras, lá no livro de Deuteronômio. Que o Senhor nos ilumine por meio do Espírito Santo, que conduza esse estudo e que todos os que aqui estivermos a participar, o façamos por meio do teu Santo Espírito. Tudo isso pedimos através de Jesus Cristo. Amém. Amém. E para você que nos acompanha, então, só lembrando a você que estamos estudando hoje, esta semana, o tema de número 11, Deuteronômio em escritos posteriores. E como fazemos todas as semanas, lemos um texto, um verso para memorizar, um verso que norteia cada um de nós o seu estudo, o estudo da lição daquela semana. E eu quero convidar você a ler conosco. Na sua tela já deve estar aparecendo, você pode ler na sua Bíblia também, o texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 15. Deuteronômio, capítulo 10, verso 15, diz assim: acompanhem comigo a leitura. Mas o Senhor afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Sabe que uma das coisas mais fascinantes do Antigo Testamento é exatamente ele ser usado no Novo Testamento e também muito depois, posteriormente, ao longo da história, com lições muito interessantes e profundas. E muitas vezes, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, utilizaram-se do livro de Deuteronômio. Nós dizemos e sabemos que, por exemplo, o Senhor Jesus, lá no deserto, o diabo cita Deuteronômio, o Senhor Jesus também utiliza o livro de Deuteronômio. Bom, esta semana o nosso foco está aqui na maneira em que o livro de Deuteronômio foi usado por escritores posteriores, né? Que partes de Deuteronômio foram usadas, de que forma foram utilizadas e que pontos eles defendiam e podem ser usados no presente para nós. E nós começamos então, e eu quero convidar o pastor Emilson dos Reis para nos ajudar aqui, começando, pastor Emilson, com a lição de domingo que fala sobre o livro da lei. Nós sabemos que Josias tinha ali 8 anos quando ele se torna rei em Judá, muito novo, não é? E ele reina por 31 anos, que vai de 640 até 609 ali antes de Cristo. E a gente conhece a história que já no 18º ano do reinado deste rei, o rei Josias, então, ele passa por uma situação interessante. Alguma coisa acontece que muda o curso da história do povo de Deus. Pastor Emilson, baseado em 2 Reis, capítulo 22, diga para nós o que aconteceu e quais são as lições deste acontecimento que nós tiramos para nosso uso hoje. Responder, mas deixa eu ajudar um pouquinho mais na introdução, pode ser? Claro, pastor. O senhor sempre pode, porque o senhor é professor e professor da Escola Sabatina, o senhor tem toda essa primazia aqui. Bom, nós como cristãos cremos que Deus é revelador e a sua revelação ela é progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez só. Enquanto a Bíblia foi sendo escrita também, Deus foi revelando pouco a pouco. Então, quanto mais passa o tempo, mais revelação, informação nós temos sobre Deus, seus caminhos, sua vontade, seus planos para conosco também. E o fato de ser progressiva não significa que as novas revelações vão substituindo as antigas. Muito ao contrário, elas vão se somando às antigas. E por isso que é muito comum
os escritores da Bíblia citarem livros anteriores a eles. Eles são profetas, são inspirados por Deus, mas citam mensagens anteriores nas quais se baseiam. E podemos até dizer que para o povo de Israel e para os judeus, de todos os livros da Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, Deuteronômio era o livro principal deles. E é interessante que quando nós estudamos com profundidade os livros proféticos, profetas maiores e menores também, os profetas eles faziam muitas coisas, uma atividade muito, muito ampla. Alguns também detalhavam-se mais em algumas coisas, outros em outras, embora todos proclamassem a palavra de Deus. Acontece que uma das atividades que envolveu praticamente todos os profetas era repreender o povo de Israel, e basicamente porque eles não estavam cumprindo com a sua parte na aliança feita de Deus com eles. Então, a repreensão. E quando estão repreendendo, e praticamente assim, voltem para Deus, deixem os ídolos, deixem as coisas ruins, deixem a injustiça, voltem para Deus, eles praticamente, todos eles, estão baseando a sua mensagem lá em Deuteronômio. Então, o autor da lição dessa semana pegou alguns apenas, que nós temos somente poucos dias para estudar, escolheu alguns desses profetas para a gente poder estudar, então, e confirmar isso, que eles sempre voltam a Deuteronômio, que é um livro tão importante para eles, né? Agora, respondendo a sua pergunta sobre o rei Josias, quando o rei Josias viveu, o povo de Israel não existia mais. Como assim? Bem, no início Israel era formado por 12 tribos, mas assim que o Salomão faleceu, houve um cisma, uma separação entre as tribos. Então, o pessoal do norte, 10 tribos, continuaram a se chamar povo de Israel. E no sul, com as tribos de Judá e Benjamim, chamaram povo de Judá. E acontece que eles tiveram dali em diante rei separado, terra separada, religião separada, e o povo do norte se afastou de Deus completamente. Deus tirou cuidado sobre eles, vieram os assírios, riscaram ele do mapa. Então, quando estudamos aqui agora com Josias, Israel, 10 tribos, não existe mais. Só existe o povo de Judá. E o Josias, da família real, descendência de Davi e Salomão, ele é um rei quando menino agora. Interessante que o pai e o avô de Josias foram reis terríveis. O avô foi o rei Manassés. Ele foi o pior rei do povo de Deus. Se nós somarmos todos os reis de Israel e Judá juntos, dá 42. O campeão em maldade, em pecado, em crime, foi o rei Manassés. Foi o que mais governou, inclusive. E o filho dele, Amon, reinou há uns 2 anos, seguiu o caminho do pai. E agora, o neto, o filho desses camaradas aí, é o Josias. Tem tudo para dar errado, tudo. Mas não deu errado, deu certo. Ele, desde menino, aprendeu as coisas de Deus, lá como sacerdote, e ele foi enveredando pelo bom caminho, e ele, então, fez uma grande reforma. Mas, quando ele já era jovem, ele havia mandado fazer uma reforma no templo, que fora profanado pelo seu pai, pelo seu avô, tinha que reconstruir alguma coisa também, ele tinha que purificar tudo, porque havia colocado até ídolos dentro do próprio templo. Então, o pessoal trabalhando lá encontraram o livro da lei. A Bíblia chama assim, livro da lei, que para nós hoje é o Deuteronômio. Esse livro estava perdido. Naquele tempo, o povo não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Hoje, em cada casa nossa, tem uma porção de Bíblias, né? O pai tem, a mãe, os filhos e tal, tem Bíblia para tudo que é lado. Eles não tinham cópias da Bíblia. Praticamente quase que ninguém tinha cópia. Devia ter lá no santuário. E esse livro estava no santuário, diríamos na igreja, mas ninguém sabia, estava perdido. Imagine, achar uma Bíblia na igreja, que coisa fantástica, né? Aqui tem uma grande lição para a gente também, porque às vezes nós temos em nossa casa uma Bíblia perdida, um livro da lei de Deus perdido. Tem tanta luz, mas nós não folhamos, nós não lemos, nós não estudamos. E pior do que isso, ainda olhando não para a igreja adventista, mas para o cristianismo,
Nós temos igrejas, congregações inteiras que estão deixando de considerar a Bíblia. Não tem mais estudo da Bíblia, não tem mais sermão. São historinhas pessoais do pregador, de outras pessoas. Não tem mais púlpito, não tem mais estudo da palavra de Deus. É só música e narrativas, né? Então, é para a gente pensar. Nós temos lares cristãos e até congregações, igrejas cristãs, em que a Bíblia está perdida. E não deve ser assim. E quando Josias ele teve acesso a esse livro, ele pôde ler o livro, ele ficou profundamente impactado. Aquilo afetou profundamente ele e a sua vida e governo ali em diante. E quando nós também estudamos a Bíblia, Deus usa a Bíblia. E ela também nos impacta igualmente. Ela nos muda, nos transforma, nos ajuda. E aquele rei leu Deuteronômio, e o que ele encontrou ali? Ele encontrou ali a aliança de Deus com os antepassados. Ali estavam as promessas de tantas bênçãos maravilhosas que eles teriam se tão somente fossem obedientes. Mas ali estão também os castigos se fossem desobedientes. E agora, olhando para a época dele, indo para trás, até quando Moisés escreveu, vários séculos anteriores lá, ele percebeu que tudo tinha se cumprido. O que Deus disse que ia fazer, ele fez. Então, essa história, ela para nós é um testemunho da fidelidade de Deus. Nós gostamos de dizer que Deus é fiel. Deus é fiel na sua palavra. Se ela é uma promessa, ou se ela é uma ameaça, ou se ela é um ensinamento, não importa que tipo de palavra, ela sempre vai cumprir do jeito certo. E Deus tinha avisado para eles o que ia acontecer se eles fossem desobedientes. E estava tudo acontecendo direitinho. E Josias queria impedir que viessem mais catástrofes ainda. Então, o que ele fez? Ele se voltou para Deus de todo o coração, tentando impedir, de um modo que o povo voltasse para Deus, né? Então, essa é outra lição importante que vem aqui para nós também, desse estudo, desse episódio. Pastor Emilson, que analogia fantástica, não é, doutor Lélio? Eu nunca tinha pensado por esse prisma, né? A igreja perdida, a Bíblia perdida dentro da nossa casa, dentro da igreja. Fantástica essa analogia. Agora, pastor Lélio, nós temos uma outra analogia, ou uma outra expressão aqui, né? Que é utilizada na lição de segunda-feira, que é o céu dos céus. A gente sabe que Deuteronômio apresenta a lei e a aliança de Deus como sendo centrais. E a ideia de Deuteronômio é não só mostrar a importância da lei ou da aliança no relacionamento desse povo com Deus, mas também o propósito da nação, né? O povo que Deus escolheu. Ali tem uma declaração, pode ler se ficar à vontade, se quiser ler, fica à vontade, mas se quiser apenas comentar, tem uma declaração ali em Deuteronômio 10, de 12 a 15, onde a lei é enfatizada, exaltada, né? E também é enfatizada qual é a posição do povo de Israel. Afinal, o que o autor está querendo dizer quando ele diz ali, o autor de Deuteronômio, que nós cremos ser Moisés, quando ele diz céu dos céus, o que Moisés está querendo trazer à nossa mente? Qual é o entendimento que ele quer trazer quando ele cita esse termo céu dos céus? Muito bem, pastor Júlio. Quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, e o interessante é que este livro, não é? Livro, como o pastor Emilson muito bem colocou, central na teologia e na prática religiosa do povo de Israel, não é? E que significa, basicamente, que é a lei repetida e comentada, se a gente buscar os nomes que naquele tempo se atribuíam a este livro, a essência do significado era esta. Deuteronômios nada mais são do que um conjunto de capítulos, naquele tempo não tinha isso, o livro de Deuteronômio traz a lei contada nas palavras inspiradas de Moisés com comentários dele. Quando ele chega ao capítulo 10, não é? Nessa divisão que temos hoje na Bíblia, capítulo 10, versos 12
até o verso 18, a gente vai encontrar ali uma palavra de exortação. É uma repreensão ao povo e, ao mesmo tempo, um estímulo ao povo para que ele obedeça a Deus. E é nesse contexto que, no verso 14, Moisés diz quem é Deus. Então, ele está dizendo basicamente assim: olha, povo de Israel, nós precisamos obedecer o Senhor. Esse é o verso 12, não é? Precisamos amá-lo, servi-lo com inteireza de coração, de modo sincero, de modo verdadeiro, de modo honesto, completamente. E aí, depois, então, ele diz que assim se fazendo, isso é para o bem do povo de Israel. Lá no verso 13, o resumo é esse. E aí ele chega ao verso 14. E aí ele diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. E ele continua a partir daí, no verso 16, ele fala para o povo o seguinte: circuncidai o vosso coração. Ou seja, não endureçais a vossa servir. O que ele está dizendo aí? Povo de Israel, nós precisamos amar e servir a Deus completamente. Este Deus, diz Moisés, é o Criador. Ele é todo-poderoso, ele é mantenedor, ele é grandioso, ele é glorioso. E por isso mesmo, Deus é maior do que os céus dos céus, e dão testemunho sobre ele, a terra e toda a criação do universo. É nesse contexto, portanto, que se usa essa expressão, que é retomada na sequência, só para fechar aqui o pensamento, em outros livros e textos do Antigo Testamento. A gente encontra, a própria lição mostra para nós, não é? É retomada, por exemplo, em Neemias, no mesmo contexto de Deus criador, poderoso, mantenedor. Quando Moisés fala isso, outros profetas retomam o que se está dizendo para nós hoje, de modo prático. Seria mais ou menos, me parece, o seguinte: meu povo, profeta dizendo, Deus é poderoso. Deus espera que nós cumpramos nossa parte no acordo com ele. Que nós o amemos e sirvamos verdadeiramente. Se a gente fizer isso, este Deus onipotente estará a cumprir os seus propósitos dele, Deus, na nossa vida. Seria mais ou menos este o resumo. Pastor Emilson, quer complementar? Fique à vontade. Obrigado, pastor Lélio. Sim. Além do que o pastor Lélio mencionou, nós temos assim, uma comparação com a língua portuguesa. Em portuguesa temos os superlativos, por exemplo, belo, belíssimo, bom, boníssimo, e assim por diante, né? Mas na língua hebraica tem um jeito diferente de fazer. Eles repetem a palavra. Senhor dos senhores, é o maior senhor que há. Rei dos reis, é o maior rei. Cântico dos cânticos, é o maior cântico. E aqui, céu dos céus. Então, nós temos aí o céu próximo a nós, que é o céu atmosférico, envolve a Terra. Nós temos o céu astral, onde estão Sol, Lua, estrelas, galáxias. E, além disso tudo, está o céu principal, que é onde Deus habita, com os seus anjos. Então, aí é uma referência a essa situação especialmente. Mas, além disso, eu gostei muito da lição de professores, eu estou com ela na mão aqui, e quando vai comentar essa parte da lição, lá não é céu dos céus que está enfatizando, porque céu dos céus é um detalhezinho. A lição quer falar para nós de como escritores se reportaram ao Deuteronômio. Então, lá na lição de professores, em vez de céu dos céus, está assim, ó, sobre Neemias, a oração de Neemias. Então, o foco lá é Neemias 9. E Neemias 9 está se reportando na oração justamente aquela situação de Deuteronômio. No dia anterior, que nós já vimos aí, quando Josias teve contato com o livro, não havia vindo o cativeiro ainda.
Mas agora, com Neemias, o cativeiro já veio. E se cumpriu muito mais ainda. E na oração de Neemias, o capítulo 9, ele está seguindo, reportando seu cativeiro. E ele diz várias coisas para Deus. Por exemplo, aqui, ó, em Neemias 9, no verso 33, na oração disse assim para Deus: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Então, a recordação aí das bênçãos e maldições, e Deus fez como havia dito que ia fazer, ele fez, né? E aqui está a lição para nós. Olha, não tem jeito da gente ser fiel a Deus, amar e servir a Deus e crer nele, andar nos seus caminhos, e dar errado a gente se perder. Não tem jeito. Mas também não tem jeito da gente ser desobediente, contumaz, teimoso, mentiroso, desonesto, não querer saber de Deus e depois salvar. Também não tem jeito. Deus vai ser fiel na sua palavra, seja positiva ou negativa. Amém. Pastor Emilson, agora, aproveitando essa colocação que o senhor fez aí, obrigado também ao pastor Lélio, a gente sabe aqui que existe uma ligação entre o livro de Deuteronômio, não é? E o profeta Jeremias. A lição de terça-feira vem apresentando isso, que foi exatamente dentro ali do contexto de Jeremias ali, aliás, no reinado de Josias, que Jeremias atuou, etc. Fala um pouco para nós sobre essa relação, pastor, do livro de Deuteronômio nos dias de Josias, mas com a pessoa e o livro do profeta Jeremias. Ok. Então, só para reafirmar aqui, o Jeremias começou a ser profeta justamente naquela época de Josias. Mais ou menos quando descobriram aquele livro, estava perdido, tal, e começou uma grande reforma, e ali Deus chamou o profeta Jeremias para atuar. Jeremias foi profeta dali em diante por mais de 40 anos. E todo mundo que gosta da Bíblia sabe que um dos principais versos de Jeremias é aquele em que ele diz assim, né? Buscar-meis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas isso aí Jeremias não está dizendo dele mesmo. Isso aí é uma cópia do que já estava lá no Deuteronômio. Então, Jeremias, como todos os profetas, está dizendo para o povo: voltem para Deus, deixe os ídolos, deixe ser injusto, voltem para Deus. E se vocês buscarem a Deus, apesar de tudo que vocês fizeram de errado, ainda tem chance, dá para voltar, ser perdoado, ser transformado. Então, novamente, um profeta, um grande profeta, se reportando aqui na sua mensagem ao Deuteronômio. Agora, nesse relato de Jeremias aqui, nos textos apresentados, ficam claras algumas coisas para nós também. Uma delas, a participação no culto não substitui a obediência. Então, o povo, no tempo de Jeremias, eles, aparentemente, pela casca, superfície, estava tudo bem. Eles vão todo sábado na igreja, guardam todos os sábados cerimoniais, eles oferecem os incensos, os animais, fazem oração, tem culto, tem música, tem oferta, tem tudo. Então, olhando assim, parece que estava tudo bem. Mas Jeremias está dizendo, não adianta isso aí. Não confie que esse templo é o templo de Deus. Esse templo é de Deus. Ele aceitou esse templo quando foi dedicado. E é o templo para ele também. Mas esse templo aqui, e também o culto que fazem, não adianta nada se vocês fora dali estão fazendo o que é errado. Em relação a Deus, as pessoas também. Então, essa é uma lição para nós também. Nós temos congregações cristãs e algumas adventistas também, em que no dia de culto o pessoal está lá, está cantando, está orando, alguns estão até, no nosso caso, adventista, passando a lição, estão pregando, mas quando chega sábado à noite, estão na balada. E estão fornicando durante a semana, sendo desonestos com as pessoas também. Deus está dizendo, por meio desse livro de Jeremias, que repete o Deuteronômio, não adianta. O que Deus quer é obediência. Então, esse aqui é um ponto que precisa ser salientado também. O outro ponto, que eu já mencionei na minha fala, mas repito aqui para dar mais ênfase, é que não importa quão longe a gente esteja de Deus, se a gente voltar
Deus vai receber. É como o filho pródigo que foi lá para uma terra distante. Ele pensou assim, quanto mais longe do meu velho, melhor. Foi para bem longe, diz a palavra. Mas quando ele voltou, e quando o pai percebeu que era ele, o pai não ficou esperando lá para ele chegar aqui e confessar o pecado. O pai viu que era o filho, já saiu disparado para encontrar o filho. Assim faz Deus conosco também, né? Então, quem nos ouve aí, se está longe, está distante, não desanime. Não importa quem você seja, quais pecados forem, enquanto, volte para Deus, porque Deus vai receber. Isso que está aqui em Deuteronômio também, né? Lembrando nas palavras do próprio Jeremias. E uma outra coisa importante também, nessa parte de Jeremias, é que Deus interessa pelos necessitados. Citando Deuteronômio, Jeremias repete muitas vezes também, olha, sejam justos com os órfãos, viúvas, estrangeiro, quem está precisando. Isso é repetido ao longo de toda a palavra de Deus, e é sempre baseado lá em Deuteronômio. Jeremias faz a mesma coisa outra vez. Pastor Emilson, muito obrigado. E para você que nos escuta, nos ouve, veja, sempre há oportunidade de voltar para Deus, como foi falado aqui pelo pastor Emilson. Agora, pastor Lélio, a gente sabe que muito daquilo que é escrito por profetas consiste em apelos de Deus ao povo. Muitos desses apelos são de fidelidade. E muitos apelos de fidelidade são de fidelidade à aliança, à lei de Deus, aquilo que ele fez. A lição de quarta-feira, com o título O que o Senhor pede? É uma pergunta. Qual é a ideia deste tema aqui? O que exatamente Deus diz ao povo? O que Deus pede ao seu povo, baseado aqui na lição? E o que isso se relaciona, ou como isso se relaciona com a mensagem de Deuteronômio ali, que foi colocada de modo tão enfática por Deus? Muito bem, pastor Júlio. A própria lição faz uma ligação, não é? Entre Deuteronômio, no capítulo 10, os versos 12 até o 18, com alguns profetas. Eu quero destacar um deles, porque é muito interessante para nós essa ligação, não é? Nós temos aqui exatamente repetindo palavras de Deuteronômio, dentre outros, o profeta Miqueias, e ele o faz uma alusão indireta a Deuteronômio no capítulo 10, versos 12 em diante, lá no capítulo 6, dos quais destaco ali daqueles versos, o verso 2 e o verso 8. Então, Miqueias, no capítulo 6, versos 2 e 8, vou ler apenas estes, não é? Diz assim: Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia, palavra no hebraico rib, não é? Com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Esse verso aqui, esse texto está dizendo que Deus tem uma lide judicial, uma disputa judicial, um processo judicial contra o povo de Israel, é a expressão usada. E aí o verso 8 nos diz o que Deus está a pedir. E o profeta Miqueias declara assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Quando a gente pega esse texto aqui do profeta Miqueias, do capítulo 6, não é? E eu estou pensando aqui, retirando só os versos 2 e 8, eles estão dentro de um contexto maior, o que a gente pode ver é que há uma referência indireta, embora, ao capítulo 10 de Deuteronômio, lá nos versos 12 e seguinte. E o que significa aí? Em Deuteronômio, a gente vê o apelo de Moisés, falando de modo inspirado, que Deus quer que nós o amemos com inteireza de coração, sinceramente. Como o pastor Emilson acabou de colocar,
Não adianta apenas formalidades externas de culto. Não adianta a gente pretender ser alguma coisa para outros verem, mas no nosso interior, ou quando não há membros da igreja próximos, sermos outra coisa. Em outras palavras, Deus pede sinceridade, Deus não quer hipocrisia, Deus quer que nós o sirvamos completamente. Parece-me que o contexto aqui de Miqueias, não é? De repreensão ao povo, o pastor Emilson já colocou isso, os profetas sempre voltam a Deuteronômio e estão dizendo assim, olha, nós temos um acordo e nós não estamos cumprindo, o povo de Deus não está fazendo o que se espera que ele faça, não está obedecendo a Deus, não está sendo fiel a Deus completamente. Seja como for, nesse contexto aqui, o profeta Miqueias diz assim, olha, Deus tem um processo, uma disputa com vocês. Vocês não cumpriram a parte de vocês na aliança. Eu vou atualizar a linguagem, muita gente aqui não está familiarizada com ela. É como se fosse um contrato que Deus ofereceu bondosamente ao povo. Naquele contrato havia o que Deus dizia que faria. E a Bíblia toda mostra a fidelidade de Deus, como Deus cumpre o que promete, não é? Havia também, naquele contrato, essa é uma expressão para ilustrar o que o povo de Deus deveria fazer e o que o povo de Deus deve fazer através dos tempos. Em resumo, obedecer a Deus com inteireza, com integridade, mostrar isso nos pensamentos, na conduta, nas ações, onde quer que esteja. Como o povo não fazia isso, o profeta então aqui diz, olha, vocês estão adorando, estão lá na igreja, estão fazendo holocaustos, estou aqui nesse momento no verso 6, não é? Não é isso apenas que Deus quer. Deus não quer você lá no culto do sábado apenas, cantando, ouvindo o sermão. Deus quer você todo dia da semana, às 24 horas do dia, fiel a Ele. E se você fizer isso, você vai cumprir aquilo que espera-se de você. Se não fizer, então Deus tem uma demanda contra você e Deus vai julgar você. É mais ou menos esta ilustração, com base num fato histórico que se espera no final dos tempos, que o profeta está fazendo. Ele usa isso pedagogicamente, ele usa isso para reforço, mas ele está também chamando a atenção de que, se nós não fizermos o que se espera que façamos, que é servirmos a Deus, sermos fiéis a Ele como Ele é fiel conosco, amá-lo pelo poder dele, por nós mesmos não conseguimos, então nós não estaremos obedecendo, não estaremos praticando o que deveríamos fazer. E aí vai haver uma demanda, uma disputa, digamos assim, seremos julgados num tribunal. Doutor Lélio, muito obrigado. Grande ensinamento, muito clara essa questão. Pastor Emilson, fique à vontade, deseja complementar, fique à vontade. Sim, esse texto que o doutor Lélio enfatizou para nós, o Miqueias 6, verso 8, que é um dos textos bonitos da Bíblia, ele menciona que Deus quer de nós 3 coisas. As 2 primeiras, eu diria que são a relação nossa com o semelhante. E a última é com Deus. Então, diz assim, ó, ele declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Então, primeira, que pratica a justiça. Segunda, que ames a misericórdia. E terceira, que andes humildemente com o teu Deus. Então, essas 2 primeiras, justiça e misericórdia, é o nosso trato com as pessoas. O que acontece? Isso está no Deuteronômio? Eu fui verificar no Deuteronômio. Acontece que justiça está e misericórdia não. Misericórdia, nenhuma vez, Deuteronômio usa misericórdia em relação ao nível humano, horizontal, da gente com o semelhante. As poucas vezes que aparece misericórdia no Deuteronômio, é Deus sendo misericordioso conosco. Mas olha que interessante. Quando o Deuteronômio fala para cuidar de órfão, viúva, pobre, estrangeiro, nós vimos que isso é o quê? Misericórdia e justiça. Nós íamos querer misericórdia, não é verdade? No nosso jeito de ver aqui.
Mas Deuteronômio diz que isso é o quê? Justiça. Então, embora não use lá misericórdia em relação ao nível humano, o conceito de misericórdia está em toda parte e é visto como justiça. E isso nos faz pensar um pouquinho hoje também, né? Às vezes a gente faz o que é certo, qual é a motivação? Um diz assim, é por amor. Tá bem. Mas o outro faz a mesma coisa, a motivação dele é o dever, é a justiça. E para alguns de nós é mais importante o amor, e para outros é mais importante a justiça, mas as duas estão aí vinculadas com o que Deus quer da gente. Perfeito, pastor Emilson, perfeito, muito obrigado, bom complemento aí, o doutor Lélio trouxe essa questão muito clara, e o senhor, na sequência, trouxe para nós também esse complemento tão importante, né? Então, eu agradeço muito a essa complementação. Agora, fazer a última pergunta aqui ao doutor Lélio, aliás, ao senhor, pastor Emilson, e depois ao doutor Lélio. Veja, pastor, no livro de Deuteronômio, usa-se muito, aliás, uma das mais famosas passagens usadas do livro de Deuteronômio é aquela que nós encontramos no livro de Daniel, não é? Daniel 9, uma passagem muito conhecida, uma oração famosa, na verdade, ali de Daniel, essa oração de Daniel, na verdade, ela é muito famosa. E quando a gente observa, a gente percebe que há uma ligação com a ideia do tempo de Jeremias, essa oração. Fala da desolação de Israel, Daniel capítulo 9, verso 2. E aquilo estava prestes ao quê? A acabar, não é? Então há uma relação clara entre essa oração de Daniel, há uma relação com aquilo que é apresentado em Deuteronômio. Pastor, que relação é essa? Que desolação é essa que estava acontecendo? Qual a relação com Jeremias? Por que estava prestes a acabar? Como nós ligamos ou conectamos Daniel 9 com o livro de Deuteronômio? Bem, muitos de nós achamos que Deus usa um profeta de cada vez. Isso não é verdade. Poucas vezes na Bíblia houve um único profeta. Frequentemente havia 2, 3 ou mais profetas ao mesmo tempo. Então, nessa época aqui de Daniel, havia alguns profetas. Jeremias era contemporâneo dele e também Ezequiel. Claro que alguns começaram um pouco mais cedo que outros, mas eles eram contemporâneos. Enquanto Jeremias ficou lá com os israelitas, judeus que não foram para o cativeiro, que permaneceram na terra, os pobres, ele ficou lá com eles, o Daniel foi com os cativos para a capital. E o Ezequiel também foi com os cativos, mas na periferia. Então, o Daniel é da mesma época do Jeremias também, mas ele veio um pouquinho depois e tal, mas conviveram juntos alguns anos lá. Juntos quer dizer na mesma época, não pessoalmente. Mas acontece que o Daniel estava lendo um livro que o Jeremias já havia escrito. Daniel não havia escrito seu livro ainda, mas Jeremias já havia escrito. E Daniel estava lendo o livro de Jeremias. E Jeremias está fazendo uma profecia lá que estava para se cumprir. Então, o capítulo está contando sobre esse assunto. E Jeremias usou no seu livro o Deuteronômio, como nós já vimos, e o Daniel também usou. E o Daniel faz uma longa oração. E essa oração é muito parecida também com a oração feita por Neemias, que nós já vimos aqui, lá no seu livro. O Daniel está vivendo depois do cativeiro. E nessa oração, ele está falando para Deus sobre o sofrimento do seu povo que está cativo ainda. Os 70 anos de cativeiro que o Jeremias anunciou estão para terminar, faltam poucos anos. E ele está pedindo, Senhor, cumpra a sua palavra, Senhor. Eram 70 anos, cumpra, está chegando perto, não esqueça. Né? E ele, nessa oração aqui, ele está dizendo, basicamente, o que o Neemias disse também, que nós já vimos aqui. Observem, por exemplo, alguns versos pinçados aqui de Daniel, capítulo 9. Né? Ele menciona assim, falando sobre Deus. Ele confirmou a sua palavra, verso 12, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam.
e fez vir sobre nós grande mal. Dezenas de vezes os profetas falam que Deus mandou um mal. Esse mal não é um mal moral, não é o pecado, esse mal é a calamidade, que pode ser uma seca, pode ser uma enchente, pode ser uma guerra, pode ser o cativeiro. Aqui era o cativeiro, no caso. Ele está dizendo que Deus mandou o cativeiro. Foi Deus que fez isso, não foi por acaso. E quando chega lá no verso 14, ele repete: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e nos fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Então ele está repetindo o Deuteronômio. Agora anotei aqui algumas coisinhas interessantes, né? Como é que essa oração aqui cumpre o Deuteronômio? Deuteronômio dizia que lá no cativeiro, eles iam cair em si, pelo menos alguns, iam voltar para Deus de todo o coração, iam buscar Deus. Pois olha que o Daniel é um exemplo disso, ele está no cativeiro, e ele está buscando a Deus de todo o coração, até com jejuns, por dias de jejum, com muita oração. Ele é um exemplo de Deuteronômio se cumprindo. Uma outra coisa, Deuteronômio dizia também que Israel não daria ouvidos a Deus. E na oração, o Daniel está confirmando, não deu ouvidos mesmo às palavras de Deus, lá da aliança. Outra coisa, Deuteronômio dizia, vocês vão ser dispersos pelas nações. E Daniel diz, o Senhor nos dispersou pelas nações mesmo, né? Cumpriu. E daí também Daniel menciona que havia misericórdias, não é? Aliás, as maldições de Deus. E o povo recebeu as maldições, os males que mencionamos. Mas Deus enviou o mal também. Então, essa oração tem tudo a ver com o Deuteronômio. Ele está dizendo para eles, o Senhor é justo. Como o Neemias disse, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor falou e está fazendo mesmo, né? Agora, logo após isso aqui, no final do capítulo 9, nós temos ali aquela grande profecia messiânica. E falam que o tempo em que o Messias estaria conosco aqui, e está dizendo assim para Daniel, que teria 70 semanas determinadas para o teu povo. Quer dizer que, apesar de todos os pecados, Deus não esqueceu esse povo, Deus não deixou esse povo para lá. 70 semanas são 490 anos, nós sabemos, tem na profecia lá, que faz parte das 30 tardes e manhãs. Então, ainda teriam séculos para o povo de Deus cumprir a missão que Deus havia dado. Então, notem quão longânimo Deus é com esse povo tão rebelde, contumaz e pecador. E assim Deus é conosco também. Amém. Pastor Lélio, por favor. Muito bem. O que Deuteronômio, reforçado em escritos posteriores, deixa de mensagem central para nós? Eu gosto muito de destacar 2 pontos. O primeiro deles, a profecia sobre o profeta que viria depois de Moisés, com um ministério semelhante ao de Moisés, em algumas realidades. Então, a gente encontra em Deuteronômio, no capítulo 18, a previsão profética do Messias que viria, do ministério de intercessão, que Moisés intercedeu pelo povo, perante Deus, ministério de levar o povo à salvação, ministério de levar o povo para a Canaã celestial. Então, primeiro ponto que destaco, em Deuteronômio a gente tem como um aspecto central do livro a profecia, a predição da consumação da verdade, a verdade ampla, clara, vivida na pessoa do Messias, o Salvador. Deuteronômio capítulo 18. Esta mensagem, ela é retomada, por exemplo, no livro de Atos, mencionando Deuteronômio, nos capítulos 13 e 7, respectivamente, por Pedro e Estevão. Segundo ponto que destaco, Deuteronômio, além de apontar para nós, para o Messias que viria, o Cristo, Deus encarnado que nos salva mediante sua graça e pela fé, deixa muito claro também os ensinamentos do que Deus espera de cada um de nós. Esse é o segundo ponto que eu quero reforçar aqui.
E Deus pede para nós o quê? Que nós andemos com Ele, que nós estejamos em comunhão com Ele. Se assim o fizermos, se amarmos a Deus com inteireza de coração, como disse o próprio Jesus Cristo, o maior dos mandamentos, vamos também ter, inclusive, bom relacionamento com o próximo, o segundo mandamento, como diz Jesus, semelhante a este. E, portanto, olhando para Cristo, o Salvador, vivendo a mensagem a nós colocada por Deuteronômio e por toda a Bíblia, não é? Que é comunhão com Deus, obediência à vontade de Deus, amor a Deus e amor ao próximo, nós estaremos no bom caminho. O apelo que deixo, portanto, é para que a gente nunca esqueça esses dois pontos centrais, sempre e eternamente tão atuais. Pastor Lélio Leles, pastor Emilson dos Reis, muito obrigado pela sabedoria, pelo entendimento, pelo compartilhamento da lição. Tenho certeza que vocês foram grandemente usados aqui pelo Senhor para trazerem conhecimento a nós. E eu tenho certeza que ajudaram muito no estudo dessa semana. Que Deus abençoe a esposa de vocês, os filhos, que vocês sejam grandemente abençoados e continuem liderando e ensinando o povo de Deus. Vocês são professores por formação, por vocação, vocês vivem isso todos os dias. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eu quero pedir ao pastor Emilson dos Reis que encerre nesse momento com uma oração. Por favor, pastor. Nosso amado Deus e Pai, o nosso muito obrigado, porque mais uma vez, em liberdade, podemos estudar a Tua palavra. Nós te pedimos que essa palavra possa calar fundo em nosso coração, que o Seu Espírito Santo nos ajude a gostarmos dela, a dedicarmos tempo a ela, a entendê-la, a crer nela, a aprender dela, e também a viver em harmonia com ela, e a partilhá-la com outros. Assim, Senhor, abençoa todos nós, participamos desse estudo, falando, ouvindo, e que possamos andar nos Teus caminhos e fazermos a Tua vontade, honrando o Teu nome e sendo uma bênção para os nossos semelhantes. Nos enche com a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, o que pedimos em nome de Jesus. Amém.